Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você está lendo o Evangelho de Marcos comigo, já deixa aí o seu gostei. Isso ajuda muito a gente aqui a crescer e fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. E se é a sua primeira vez aqui conosco, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que a gente tem feito aqui e continuar lendo Marcos comigo. Para nossa leitura aqui funcionar, é muito importante que você dê uma pausa nesse vídeo agora e leia o texto que está no Evangelho de Marcos no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 35. Pausa o vídeo, grife palavras, frases que chamem a sua atenção, faça perguntas e tente chegar a algumas respostas por você mesmo, e depois que você tiver feito tudo isso, volta aqui que eu vou estar te esperando para a gente ler a Bíblia juntos. Pois este é o Lendo Marcos com um Amigo. O nosso texto de hoje, apesar de ser bem grande, porque vai do versículo 7 até o versículo 35, o final do capítulo 3, é também, por que não, um dos textos mais difíceis desse evangelho. Não todo ele, é claro, mas pelo menos um pedaço considerável dele é bem difícil. E esse texto ele tem uma relação muito grande com o vídeo anterior, porque na verdade esse é um texto que vai sim do versículo 18 do capítulo 2 até o final do capítulo 3. Só que se a gente fizesse isso tudo naquele outro vídeo, ficaria um vídeo enorme e talvez não seria tão prático e tão didático para você. Então, para ficar mais didático, para ficar mais fácil, a gente dividiu em duas partes e hoje a gente vai ver do versículo 7 até o versículo 35, e eu quero tentar fazer de uma maneira que você possa compreender como é que toda a história se desenvolve, como é que Marcos registra cada um desses acontecimentos, e através do próprio texto, com o contexto, a gente conseguir identificar qual é a mensagem de Marcos para nós nesse texto de hoje que a gente vai caminhar junto aqui. Então é isso, pega sua Bíblia, pega uma caneta, um papel, um lápis, lembrando que você precisa ler o texto primeiro, e se você já está pronto para caminhar aqui comigo, então, Bíblia na mão, vamos começar a caminhar por esse texto que tem um pedaço bem difícil, mas eu acredito que de maneira bem simples e olhando para o texto em si, para aquilo que Jesus está dizendo, a gente vai conseguir chegar à mensagem de Deus para nós. Até aqui nós já vimos muito sobre a autoridade de Jesus, a sua prioridade. No último vídeo a gente viu que ele é o noivo, que ele é o Senhor do sábado, que ele é o juiz. Tudo isso também mostrando a sua autoridade, e falamos também como que Marcos começa aqui, a partir ali, depois do episódio com o paralítico e com Levi, como Marcos começa a expandir a oposição contra Jesus por parte das autoridades religiosas, e aqui nesse texto nós vamos ver que não são apenas as autoridades religiosas que estão se opondo a Jesus. Ao mesmo tempo, no último vídeo nós também vimos que Jesus também começa a expandir alguns outros assuntos aqui. Então, à medida que vai acontecendo essa oposição, Jesus também vai aumentando o alcance de sua mensagem, o alcance do reino de Deus. Nós aprendemos que Jesus veio para trazer a mensagem do reino, pregando arrependimento e fé, e agora ele vai mostrar para nós quem é a sua verdadeira família, através de incidentes que envolvem oposições, rejeições, mas também outros incidentes onde envolve Jesus chamando os seus discípulos e Jesus estando rodeado por pessoas a quem ele chama minha família. Então é um texto bem interessante. No meio de tudo isso tem sim um texto bem difícil, muitas pessoas não conseguem entendê-lo, mas eu acredito que se a gente caminhar aqui do jeito que o texto está expondo para nós, nós vamos conseguir chegar à mensagem e a gente vai perceber que talvez seja mais simples do que a gente imaginava. Hoje nós não temos assim uma grande divisão, mas a gente vai passar por cada um desses momentos aqui até o versículo 35 e vamos ver como é que Jesus continua revelando a sua autoridade e também manifestando a sua autoridade. E quem são aqueles que de fato pertencem à sua família. A primeira parte desse texto, então, vai do versículo 7 até o versículo 19, aonde nós vemos o antigo Israel rejeitado e o novo Israel estabelecido. Jesus está sendo rejeitado aqui várias vezes por pessoas diferentes. Essa rejeição ela vai aumentar, ela vai sair um pouco em alguns momentos desse ambiente mais
das autoridades religiosas, vão ter gentios que vão rejeitar Jesus também. Mas o foco de Marcos aqui é mostrar o quanto que essas autoridades religiosas estão se opondo a Jesus, ao ponto de realmente rejeitar a sua autoridade, o seu reinado, quem ele é, ou a maneira, aquilo que ele se revela como sendo filho de Deus, eles também rejeitam. E aí a gente vai começar a perceber que à medida em que eles vão rejeitando Jesus, Jesus também vai rejeitando aquilo que é velho, aquilo que é antigo, para que ele possa então trazer o novo. E Marcos faz muitas alusões ao Êxodo, e Jesus vem trazer um novo Êxodo, e com isso também chamar para si um novo povo. À medida em que Jesus vai ensinando a mensagem do reino, ele também vai expandindo o reino, mostrando que essas barreiras étnicas, né, um Deus de uma só nação, na verdade, desde o Antigo Testamento, Deus tinha um grande interesse de que a sua palavra chegasse às nações e que nações fossem abençoadas por ele. Você vai encontrar esse propósito em Abraão, com as famílias da terra sendo abençoadas através da pessoa que Deus escolhe. Então Deus sempre teve uma porta aberta de sua graça, de sua salvação, para pessoas de todos os povos, línguas e nações. Então Jesus vai expandindo aqui, mostrando para nós que essas barreiras não vão existir mais. E à medida que eles vão rejeitando Jesus, Jesus então vai chamando para ele um novo povo. Dos versículos 7 a 12 ainda há muitas manifestações do poder de Jesus sobre espíritos malignos. Jesus continua mostrando a sua autoridade sobre absolutamente tudo, mas é interessante você observar, por exemplo, como esses espíritos malignos estão chamando Jesus de o Filho de Deus. Isso vai ser importante porque à medida que a gente vai caminhando nesse texto, a gente vai vendo que as pessoas, muitas pessoas não estão o vendo como Filho de Deus. E a gente já aprendeu aqui em Marcos que os espíritos malignos sabem muito bem quem é Jesus, e ele usa isso de propósito para poder contrastar aquilo que eles estão dizendo com aquilo que pessoas estão dizendo a respeito de Jesus, e principalmente autoridades religiosas que conheciam muito bem a lei e esperavam pela salvação, esperavam pelo Messias, e eles não estão respondendo corretamente a esse Messias quando ele está entre eles. Então, apesar de Jesus ainda estar realizando muito desses feitos e a multidão está presente aqui, Jesus ainda parece indicar que ele precisa chamar para ele um novo Israel. E como nós enxergamos isso? Na figura ali dos 12 discípulos ou dos 12 apóstolos. Jesus faz isso a partir do versículo 13, quando finalmente nós vamos encontrar os nomes dos seus 12 discípulos. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Apesar de nesse momento a gente não ter o mesmo padrão que Jesus teve no primeiro capítulo, chamando ali Simão e André, João e Tiago, e depois no capítulo 2 também o mesmo padrão quando Jesus chama Mateus, que é Levi. Apesar de nós não encontrarmos Jesus vendo, falando, e chamando, a gente percebe então que ele chama aqueles que ele quis. Ou seja, Jesus continua chamando para ele o seu povo. E aqui nós temos então o nome dos 12 e dentre eles o último ali, Judas, que Marcos já coloca que foi aquele que o traiu, mostrando para nós que apesar de Jesus estar chamando para ele um novo povo, sempre haverá resquícios do velho misturado no meio do novo. Parece que ainda vai haver entre nós essa parte do velho que se opõe, que rejeita, e que mesmo experimentando tudo a semelhança de todos, continua se opondo a Jesus. Lembrando que todos eles receberam autoridade para poder pregar e expulsar demônios. Além de Jesus dar a eles a sua prioridade, que é pregar, Jesus também dá a eles a sua autoridade, porque eles só poderão servir a Jesus debaixo de sua autoridade para pregar a mensagem do Evangelho. Então nós temos aqui sim um novo Israel na figura dos 12 apóstolos, Jesus chamando para si aqueles que ele quer, para formar assim a família de Deus e a partir deles então fazer com que essa família cresça cada vez mais através da pregação da palavra. E a presença de Judas, o traidor, dentre esses 12 apóstolos, mostrando para nós que a oposição sempre vai existir e que em alguns momentos
o novo, às vezes, vai se parecer com o velho. E então, do versículo 20 até o versículo 35, nós temos a segunda metade desse texto. Se Jesus está rejeitando o velho e chamando para si o novo, então o Israel antigo rejeitado e o novo Israel definido. Aqui nesse texto eu quero fazer um exercício com você. Preste bastante atenção. Você vai abrir a sua Bíblia. Repare para você ver nos versículos 20 e 21 do capítulo 3, como que a palavra familiares ou parentes aparece aí no texto. E depois, essa palavra familiares ou parentes vai aparecer depois só no versículo 31, com a mãe e os irmãos de Jesus. Ou seja, aqui nós temos duas estruturas que são muito parecidas, colocando familiares ou parentes e depois dando nome assim a eles, né, sua mãe e seus irmãos. Isso é o que nós chamamos no Evangelho de Marcos de sanduíche, porque você tem duas ideias suporte e no meio então você tem o recheio, né, que seria o recheio de um sanduíche. E ali, nesse recheio, nós encontramos a oposição deliberada das autoridades religiosas, acusando Jesus de uma coisa muito séria. Mas presta atenção o que nós temos no verso 20 e 21 do capítulo 3. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Eu brinquei uma vez com uma pessoa assim, Jesus, quando faz muita coisa e não pode parar em momento algum seu ministério, chamam ele de louco, porque ele não para sequer para comer. E quando Jesus dorme porque está cansado, chamam ele de insensível. Lá dentro do barco, no capítulo 4, o Senhor não se importa conosco. Então parece que Jesus não pode nem trabalhar demais ou exercer o seu ministério demais, e ele também não pode ficar cansado e dormir, porque vai ter alguém acusando ele de alguma coisa. E aqui o mais interessante é que não são as autoridades religiosas, não são os discípulos, não são espíritos malignos, não são pessoas de uma cidade, mas seus próprios familiares estão chamando ele de louco. Ele está fora de si. E eles têm uma tentativa de tentar prendê-lo de alguma maneira, mas eles precisam aprender que eles não podem prender Jesus, eles não podem prender a agenda de Jesus, então ele não vai parar por causa daquilo que eles estão falando. Mas o que Marcos está fazendo para a gente aqui é mostrar que as oposições a ele estão vindo de todos os lados. Não é só do moralista, legalista, religioso. É também dos seus próprios familiares que vem a oposição, como virá também dos seus próprios discípulos lá na frente. Nós vemos aqui que os próprios familiares de Jesus não estão entendendo quem ele é, mostrando assim, não só chamando ele de louco, né, porque ele está fora de si, mas também nessa tentativa de tentar prendê-lo, e ele não pode parar o seu ministério nenhum instante. E essa falta de reconhecimento mostra então também a rejeição deles, algum tipo de oposição contra a identidade de Jesus, aquilo que ele está se revelando para nós aqui. Mas é claro que Jesus vai usar tudo isso para mostrar para a gente quem é a sua verdadeira família, que nós vamos encontrar lá no final, até o versículo 35. Mas no meio de tudo isso, antes de reaparecer a família de Jesus, ali com sua mãe, com seus irmãos, nós temos então uma fala muito pesada a respeito daquilo que as autoridades religiosas têm a dizer sobre Jesus Cristo. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Olha só, a família de Jesus fala, ele está fora de si. Aí aparecem os escribas e falam, não, ele está possuído. Olha que absurdo isso, eles estão falando algo sobre Jesus que é realmente muito sério. Eles viram Jesus realizar muitas curas, muitos milagres, e eles viram Jesus mostrar a sua autoridade, e agora eles atribuem todo esse poder, toda essa autoridade ao maioral dos demônios, como se esse maioral pudesse ser, sim, maior em alguma coisa ou mais poderoso em alguma coisa. O que Jesus faz então com isso tudo? Será que ele vai se revoltar? Será que ele vai dar alguma má resposta para eles? Não. Jesus vai ensiná-los, e ele vai fazer isso através de uma parábola que a gente pode ler no texto que a gente tem diante de nós. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás?
Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: quem está fora de si são vocês. Porque como é que um reino dividido pode subsistir? E ele não pode fazer nada para amarrar Satanás, que é o valente aqui na parábola, e saquear a sua casa, sem que a sua autoridade tenha uma outra fonte. Então, Jesus está mostrando para eles que a fonte de sua autoridade não é aquilo que eles estão pensando a respeito dele, mas a fonte do seu poder, a fonte da sua autoridade vem de Deus e do poder do Espírito sobre ele. Então, o que eles estão fazendo é atribuir ao maioral dos demônios todo o poder e toda a autoridade daquilo que Jesus tem realizado, ao invés de atribuir isso a uma obra do Espírito Santo através do Senhor Jesus. O que Jesus tem a dizer para eles ainda, a partir do versículo 28, é mostrar para eles que o que eles estão dizendo, na verdade, é uma grande blasfêmia e um pecado imperdoável. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. O que Jesus está querendo dizer para eles é que aquilo que eles acabaram de fazer é um pecado imperdoável. A grande questão é: que pecado é esse? Talvez você está aí assistindo esse vídeo pensando: será que eu cometi esse pecado? Bom, eu já quero te acalmar o mais rápido possível. De maneira bem simples e bem prática. Se você está preocupado, é porque você não cometeu esse pecado, porque quem comete esse pecado não está preocupado nem mesmo com o pecado. Então, se você se preocupa porque pecou e porque desagradou a Deus, logo é muito difícil que você tenha cometido esse pecado. Mas o que Jesus vai mostrar aqui é essa rejeição deliberada. Eles estão com a sua vontade rejeitando o reinado de Jesus, a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Eles fazem isso por meio de palavras, como nós vimos no capítulo 2, eles falando que aquilo que Jesus está fazendo é blasfêmia. Nós vimos isso em ações com eles ali no versículo 6 do capítulo 3, tramando já com os herodianos uma forma de matar Jesus. E agora nós estamos vendo isso em uma forma de confissão, ou seja, palavras, ações, pensamentos têm uma atitude sim deliberada da vontade de rejeitar a Jesus, o seu reinado e a sua autoridade, não reconhecendo que o seu poder vem do próprio Deus. Então eles rejeitam o Filho, eles rejeitam o reinado de Jesus como Messias, como Cristo, como Filho precioso de Deus, que Deus mesmo disse que é aquele em quem ele se agrada no capítulo 1. Então, em um contexto onde Jesus demonstrar sua autoridade, revela a unção do Espírito sobre ele, então rejeitar esta unção do Espírito sobre Jesus é rejeitar a realeza de Jesus, o caráter real de Jesus. É isso que basicamente significa blasfemar contra o Espírito, é rejeitar a realeza, a autoridade e o reinado de Jesus. E aí você pensa assim, será que tem algum conforto em tudo isso? Sim, no versículo 28, Jesus falou que todos os pecados serão perdoados, até as blasfêmias que vocês proferirem. Há sim uma solução para nós, para o nosso pecado. Não é à toa que Jesus continua a chamar pessoas de todos os lugares, mesmo que sejam os maiores blasfemadores, mas eles nunca blasfemaram contra o Espírito, e eles podem receber o perdão de Deus. O que os escribas estão fazendo é que, se eles precisam tanto do perdão e eles rejeitam o único que pode lhes dar o perdão, então é impossível receber o perdão. Na verdade, eles estão rejeitando o perdoador de pecados. Logo, então, eles não poderão receber o perdão daquele que tem autoridade para fazer isso, uma vez que eles o rejeitam, a sua autoridade e também o seu poder. Bom, e além da esperança de que nossos pecados são perdoados, se Jesus está estabelecendo para ele um novo Israel, um novo povo, quem é de fato a família de Jesus? E a partir do versículo 32, nós encontramos então aqueles que são a verdadeira família do Senhor Jesus Cristo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe, seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe
E quem são os meus irmãos? De novo, no versículo 31, reaparece os familiares de Jesus, a sua mãe, seus irmãos, e mandam chamá-lo. Eles querem de toda forma tentar impedi-lo, porque ele precisa parar para comer, precisa parar para descansar. Mas aí, quando as pessoas falam assim, ó, sua mãe está aí, seus irmãos estão aí, eles estão querendo falar com você, e Jesus responde, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus quer suscitar em nós uma resposta. E qual é a resposta que ele dá para nós nos versículos que vão encerrar ali então o capítulo 3? E olhando em volta para os que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Repare na sua Bíblia que no versículo 32 e 34, nós vamos ver 2 vezes a palavra sentado ou assentado ao redor. Em outras palavras, parece que estar em torno de Jesus, para ele, é algo muito importante. Porque ele olha para isso e diz assim, essa é a minha família, aqueles que estão em torno de mim. Então, o que seria fazer a vontade de Deus? Se eles estão ao redor, é porque eles querem ouvir as palavras de Jesus e os ensinos de Jesus. Logo, fazer a vontade de Deus é ouvir a Jesus e obedecê-lo. Por isso, a sua nova família vai ser caracterizada por ouvi-lo e obedecê-lo. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver como que no capítulo 4, ouvir para Jesus é algo muito importante por causa da parábola do semeador. Tudo vai girar em torno do quão importante é ouvir as palavras de Jesus. Então, a verdadeira família de Cristo é composta por aqueles que fazem a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que essas pessoas estejam ao redor de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus e obedecendo as palavras de Jesus. Essa é a nova família do Filho de Deus, aqueles que fazem dele o centro. Nós não somos o centro, ele é o centro. Por isso que nós ficamos em torno da palavra, porque quando nós estamos em torno da palavra, nós ouvimos a Jesus. Se você está ouvindo esse vídeo agora, vendo tudo que a gente está aprendendo aqui, e você está fazendo isso diante da palavra, você está obedecendo aquilo que a gente acabou de ler. E você está fazendo aquilo que faz você ser família de Jesus. Então, é muito importante a gente perceber que ele está no centro. Assim como o tabernáculo estava no centro de Israel, que mostrava a centralidade do governo e da autoridade de Deus sobre o seu povo, assim também Jesus está no centro de nossa vida, para que ele então manifeste o seu governo e autoridade sobre nós, porque a sua família é feita por aqueles que estão em torno dele, em torno de sua palavra. Por isso a gente fala tanto da centralidade de Cristo, porque ele está no centro, ele vem primeiro e ele é a pessoa mais importante, e isso faz de nós família de Deus. Então veja, as pessoas não estão ouvindo as palavras de Jesus no meio da multidão, os discípulos vão ter dificuldade também, mas aqui no texto a gente vê a família de Jesus não ouvindo ele corretamente, os escribas não estão ouvindo ele corretamente, e o final do texto a gente vê que a sua verdadeira família é feita por aqueles, ou é formada por aqueles que ouvem a sua voz e que obedecem a sua palavra. Isso é que faz de nós a família do Senhor Jesus Cristo. Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido esse texto. E qual é a pergunta de hoje para a gente poder pensar juntos aqui e aplicar? O que essa passagem nos ensinou sobre Jesus e como devemos responder a ele? O que essa passagem hoje ensinou para você sobre a identidade de Jesus? Bom, a gente precisa perceber que a gente não pode prender Jesus dentro daquilo que a gente acha que ele deve ou não fazer, como a família dele que tenta prendê-lo porque ele precisava parar, ele precisava comer alguma coisa. É claro que a preocupação da sua família pode ser muito bem vista por nós, mas aqui para Jesus ele traz uma grande lição, de que é ele que controla toda a sua agenda, é ele que controla todo o seu ministério, ele tem essa soberania e nós não somos capazes de prendê-lo às nossas vontades, aquilo que a gente pensa sobre ele, aquilo que a gente pensa que ele deveria fazer por nós. Por isso que a verdadeira família é aquela que está em torno dele, onde ele é o centro. E o que a gente aprende sobre ele aqui é que ele está no centro de tudo e que a gente precisa estar em torno da palavra, ao redor da palavra, para que a gente possa ouvir as palavras de Jesus, crer nele, se arrepender, confiar e como responder a ele nesse sentido, obedecendo aquilo que ouvimos
da parte dele quando lemos a palavra, coisa que a gente está fazendo aqui agora juntos, mesmo eu aqui no vídeo, você aí onde estiver com a sua Bíblia aberta, nós estamos em torno da palavra, estamos aprendendo com as palavras de Jesus e assim aprendemos também a obedecer as palavras de Jesus. Bom, se você chegou até aqui e você entendeu esse texto, eu espero que ele tenha sido claro para você, simples. Esse é de longe um dos textos mais difíceis do Evangelho de Marcos, mas eu acredito que o desenvolvimento de toda a narrativa e como é que Jesus vai desenvolvendo isso, nos levando ao clímax da sua família, da sua verdadeira família, de como nós devemos estar em torno dele, ouvindo as suas palavras, fazendo isso à medida em que nós lemos a Bíblia e esperamos encontrar as palavras de Jesus. E se você chegou também até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para você continuar lendo o Evangelho de Marcos comigo. Deixe também o seu gostei, isso ajuda bastante a gente. E se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário que eu vou tentar ajudar você, responder você. Se nesse texto aqui surgiu alguma dúvida, vai ser muito importante para mim ler o seu comentário aqui, porque ajuda a gente a crescer e vai te ajudar também, se você tiver alguma dúvida. É isso, espero você no próximo vídeo, para a gente ler Marcos juntos, no capítulo 4, e eu espero que a gente continue crescendo juntos aqui em torno da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o nosso texto de hoje, até a próxima e um grande abraço.